Caio, pergunta política para você. Você acha que a direita e a esquerda existem em si mesmas? Ou uma cria a outra, Caio? Olha, quem criou Caim foi a solidariedade de Abel. Provavelmente Caim, sem um irmão tão generoso quanto Abel, não tivesse se sentido provocado e acabado tomando uma atitude tão reacionária contra o seu irmão a ponto de matá-lo. Eu creio que pessoas podem nascer e logo, se não nascem, logo começam a desenvolver tendências. Mas, em geral, é um polo que reforça o outro. Quando você tem um movimento, que é um movimento de solidariedade, vamos assim dizer, em assim sendo, vem a ser definido como um movimento de esquerda, se ele radicalizar-se na sua proposta, tipo, se a solidariedade virar solidarismo, se o espírito de comunidade social virar comunismo, se a defesa do menos afortunado, do mais necessitado, se transformar em assistencialismo, se o discurso de igualdade se transformar em igualitarismo, ou se ainda, pior ainda, se o discurso de justiça se transformar em tirania, e se pior ainda, se o discurso de solidariedade popular se transforma em populismo, e se mais piorada ainda, se esse discurso todo se corrompe e passa a usar o próprio discurso para aumentar sua corrupção em nome da solidariedade, da justiça e de tudo isso, mais poderosamente se criará uma reação. E a reação é física nesse caso, porque a gente não está lidando com um movimento de gente inteligente, a gente está lidando com reações quase físicas, sabe? Como se fosse a própria lei da física. Essa ação dessa natureza vai provocar uma reação idêntica. Aí vem do polo oposto. Nesse caso, seria o que se convencionou chamar de direita, que vai ficando antagonista de todas as teses do lado de lá. Ela se polariza do lado de cá. Onde havia solidariedade, não, cada um que se vire. Aonde havia justiça, não, otário tem mais é que se danar mesmo. Aonde havia o discurso de compaixão social, compaixão não. É a lei dos mais fortes, quem não conseguiu chegar, dançou e perdeu. Aí você vai cair na radicalização do lado de cá. Quanto mais aquele lado de lá radicaliza-se no extremo em que se radicalizou, mais fortemente se produz uma reação de natureza antagônica, de equivalência antagônica do lado de cá. Então, nesse sentido, é uma retroalimentação. No plano e na perspectiva pessoal, você pode até encontrar pessoas que vão desenvolvendo a tendência mais social, compassiva, misericordiosa, e outros desenvolvendo tendências mais individualistas, personalistas e ególatras do lado de cá. Agora, quando isso vai virando ideologia, não importa de que lado venha,
as radicalizações de direita fortalecem as esquerdas, adormecidas e cansadas. E as radicalizações de esquerda produzem as direitas, reativas e agressivas. Aqui no Brasil, por exemplo, o Bolsonaro é filho político do Lula. É o maior herdeiro do Lula, é o Bolsonaro. Por antagonismo. Por antagonismo, por esse fenômeno psicológico. Sem o governo do PT, o Bolsonaro continuaria a ser aquele cara doido, maluco, reativo, com discurso estuprativo, violento, objetizante de mulher, homofóbico, maluco, reaça, como ele foi desde o meio dos anos 80, politicamente falando, no Rio de Janeiro. Só isso, um cara ridículo. Agora, e se não tivesse sido os 13 anos de petismo, não teria havido espaço para nenhum Bolsonaro no Brasil. Tinha que ser aquela maluquice. Tinha que ser a pretexto de ideologia de gênero, conforme proposto pelo governo do PT. Tinha que ser baseado em, não estou dizendo, eles estão querendo aviadar os nossos filhos, ensinando na escola, olha o MEC aí. Tinha que ser com base em toda essa corrupção, para dizer, você está vendo como isso não tem jeito mesmo? Quanto mais eles falam em direito e em justiça, mais eles roubam. Tudo é hipocrisia, cada um que se vire. A sociedade é dos mais fortes. O grito é esse. E eu poderia ficar aqui a manhã inteira mostrando como cada órgão político do Bolsonaro é doação do Lula. O Lula é o grande doador dessa extrema-direita brasileira, e as esquerdas brasileiras igualmente e superiormente, em alguns aspectos, corrompida, ou tão corrompida quanto esse centrão maligno do Temer, são os que patrocinam as atitudes totalmente reativas e igualmente estúpidas dos reacionários do outro polo. Então, é tão simples entender. Só que quem está no meio disso, como a maioria não raciocina, não pensa, eles compram slogans. Eles querem pertencer a uma seita ideológica e se tornam pessoas do ódio. Por exemplo, esse comentário que eu estou fazendo aqui, na hora que ele for postado, especialmente no Facebook, ele vai ter milhares de pessoas dizendo, é isso aí, Caio. E vai ter muitos robôs mesmo digitais, que vão ler a alusão aos nomes aqui mencionados e vão chegar, uns descendo o cacete em mim porque o nome Lula apareceu, outros descendo o cacete em mim porque o nome Bolsonaro apareceu. E também os grupos pagos e também os grupos fanáticos. Vêm todos ali. E eu só fico vendo eles ali. Meu Deus. Parecem cães adestrados. Todos viraram lobos treinados nas escolas do ódio. E tanto mais quanto a gente tenha esses extremos, mais o que esses extremos em conflito produzem é esse volume de ódio, de antagonismo, de choque irracional, porque eles não veem, jamais entendem que os polos não produzem equilíbrio. Essa síntese nunca é feita pelos que entram nesse choque, essa síntese é feita a posteriori por uma outra geração que diz nada disso e nada daquilo. Agora, enquanto não há essa geração que diz Deus me livre tanto disso quanto daquilo, e que façamos uma síntese de equilíbrio, enquanto essa geração e essa consciência não acontece, você fica à mercê
do choque dessas ondas antagônicas, que é o que, no momento, a sociedade brasileira está experimentando. E o Temer crava a âncora dele nessa rocha, no meio do choque desses antagonismos, atrasando enormemente a possibilidade de pacificação do país. Porque enquanto esse cara vai estar aí, ele é alimento para os dois extremos do processo. Ele dá comida para os dois lados. Temer a serve hoje como alimentador dos dois extremos, porque ele era sócio do extremo que sofreu o impeachment. Ao mesmo tempo, o lado que sofreu o impeachment associa alguns aspectos do conservadorismo dele às direitas reacionárias. Mas a direita reacionária olha para ele e diz: não, isso é um ladrão que não tem nada a ver com a gente. E a direita reacionária se jacta de não roubar. Não roubar. Ela pode estuprar, matar, arrebentar, fechar o Congresso, desde que não roubemos. Pode explodir. Vamos fazer qualquer coisa, desde que não roubemos. Roubam a alma, dissecam o espírito, arruinam a esperança, matam a utopia. Querem curar os males da sociedade com cárceres e reações e violência. Não vão conseguir absolutamente nada, a não ser mais violência. Jesus já ensinou. É isso que eles estão semeando, é isso que eles vão conseguir. E o Temer está no Brasil alimentando os tubarões de ambos os lados. E que Deus levou.